Bom dia, boa tarde. Acho que foi aqui. Vamos entrando. Olá, tudo bom? Certo, então aqui, continuando nossas lives semanais. Eu e a doutora Thalita Batalha, que daqui a pouco está entrando aqui também. E hoje a gente vai falar um assunto bem legal, que vai ser sobre os cuidados da pele durante o verão. E daqui a pouco a doutora Thalita está entrando e a gente vai começar a tirar algumas dúvidas, vai falar um pouquinho sobre os cuidados. E então a gente sabe que nesse período de verão agora, né, que a gente sempre, na verdade, a gente sempre passa, né, períodos de altas temperaturas e tudo na região norte, nordeste é bem comum. Agora lá no sul e sudeste, onde a doutora Thalita mora, deixa eu só aceitar aqui a doutora Thalita. Solicitação, transmitir. Vamos ver. Entrou? Oi, tudo bem, Thalita? Olá, tudo Como bom? vai? Tudo bem? Tudo bem? Então, Estão me ouvindo? eu estava falando aqui, né, pros seguidores, aqui quem está online na live com a gente, que agora em São Paulo está um período de inverno, né? Mas que logo, logo o verão vai estar chegando, né? E antes, deixa eu me Então. apresentar, né? Eu sou Eliana Góes, eu sou dermatologista, então eu atuo aqui em Belém do Pará. E eu fiz minha formação, minha graduação na Universidade do Estado do Pará. Depois disso, eu fiz residência na Universidade Federal Fluminense, em dermatologia. Depois eu fui a São Paulo e fiz a minha especialização em cosmetria e laser na USP, na Universidade de São Paulo. E o doutorado depois em dermatite de contato, né? E aqui a doutora Thalita vai se apresentar. Fala um pouco pra gente, Thalita. Deixa eu aumentar o áudio Olá, aqui. gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Batalha, sou médica dermatologista. Eu estudei com a Eliana na Universidade Federal Fluminense, né? Ela estava um ano na minha frente, então ela se formou antes e foi para São Paulo. E assim que eu terminei, eu também fui para São Paulo, me especializei em câncer de pele, né? Oncologia cutânea na USP também. E retornei para minha cidade. Atualmente eu moro em São José dos Campos, mas eu trabalho tanto em São José dos Campos como em Jacareí, que é uma cidade vizinha. Certo. Então, eu estava falando aqui, né, para os seguidores, né, que estão ao vivo aqui com a gente, sobre os cuidados da pele durante o verão, né? A gente sabe que nesse período de verão, né, o sol ele incide, né, com mais altas temperaturas e tudo mais, então a gente precisa ter alguns cuidados a mais nesse período, né? Principalmente a Exatamente. atenção às queimaduras, né, que é muito importante, e também ter muito cuidado, né, com a radiação solar crônica, que pode, né, haver o surgimento de cânceres de pele, né? Exatamente. E o que a gente pode ver, né? Quais são os cuidados que a gente pode ter durante esse período, né? Então, além, claro, de fazer uma hidratação constante, né? A gente sua mais, né? Aumentar a temperatura, então tem que tomar mais líquidos, mais água, né? E a gente também tem que se proteger, né? Através de barreiras físicas, né? Que são as roupas, chapéus, roupas que tenham filtro solar, óculos escuros também com proteção, né, contra a radiação solar. Também usar os filtros solares adequados, né? Então, idealmente que tenha um fator de proteção maior que 30 e que proteja contra a radiação UVA e UVB de preferência, né? Então, só rapidinho explicando, né? A UVA, a radiação UVA, que o Sol emite, é uma radiação que ela está constante, então desde manhã até durante todo o dia. Já o VB, que tem aquela questão dos horários, né? Então, o VB que a gente orienta mais para o VB, que a gente fala a radiação pior da UVB é depois das 10 da manhã, né? E até as 4 horas da tarde, mais ou menos. Então, a gente orienta, assim, se for para se expor ao sol, tentar se expor de 8 horas até as 10 e depois das 16 horas, né? E por que isso? Porque a UVB está associada, a radiação que está mais associada ao surgimento de câncer de pele, e a Exatamente. UVA é que está associada ao fotoenvelhecimento, principalmente, porque ela penetra mais profundamente, né? Sim, sim. E como é que tem que ser o uso do filtro solar, né? O filtro solar, como eu já havia dito, né, é o fator de proteção acima de 30, e ele tem que ser aplicado, de preferência, a cada 3 horas. E se a pessoa está na praia, na piscina, precisa... se molhou, precisa reaplicar o filtro solar, né? Tem que Sim. aplicar novamente. Mas então, Thalita, conta pra gente, então, os cuidados que as pessoas devem ter em relação à alimentação, né? Como é que a alimentação pode ajudar a gente?
Nossa, muito interessante tudo isso que você falou, né? Eu acho que, pelo menos a gente vem da época da nossa residência, de que a gente tinha muitos pacientes, porque a nossa geração é uma geração consciente. Eu considero uma geração consciente em que o filtro solar ele foi bem estabelecido, essas Uhum. roupas com proteção, né? UV, agora é muito bacana, né? E foi bem disseminado isso em relação a chapéu, até porque tá bem comum, né, esportes ao ar livre, então entrou mais na modinha, então eu senti que as pessoas aderiram mais, né? Então, Certo, quando a gente sim. fala de exposição crônica hoje, os pacientes que a gente pegava lá na época da residência eram pacientes que trabalhavam expostos ao sol, com aquela, né, Uhum. muita ceratose actínica. Às vezes a gente ficava assim, nossa, calma, vamos fazer um tratamento para a gente conseguir dar uma limpada, para a gente, É, de fato, verdade. conseguir pontuar as lesões a serem biopsiadas, enfim. E isso mudou bastante, né? Então, assim, isso é bem legal, tudo isso que você falou. Eu acho que futuramente a gente vai cada vez ter menos isso, exatamente pelo filtro solar e todos esses cuidados agora serem de conhecimento, digamos assim, mais Abrangente, né? abrangente. Tá bem, todo mundo tá tendo Exatamente. acesso à informação muito mais hoje, né, do que Isso, antigamente. isso. Em relação à alimentação, eu acho assim, a gente acaba se hidratando mais porque a gente sente mais sede. Então, isso já é Certo. uma coisa super legal para nossa pele, né? Se a gente tiver que investir em alimentos, gente, no verão, eu recomendaria alimentos que têm os carotenoides, né? Que seriam o quê? Abóbora, mamão, cenoura, beterraba. Porque Isso. esses carotenoides, eles acabam tendo uma ação antioxidante e isso é muito positivo pra gente, né? Eu acho Sim. também que no verão as pessoas elas estão mais dispostas a se alimentarem de uma forma mais saudável, né? Então, assim, Sim. a gente consegue proteína grelhada, legumes, frutas, acaba ingerindo menos carboidrato do que no verão. Então, isso é uma coisa também super positiva, né? Verdade. Sim. E o que a gente pode falar agora em relação às doenças, né, mais comuns nesse período, as doenças de pele, né? Então, são muitas, né? Muitas doenças que são comuns durante o verão, né? A gente vai Sim. falar algumas mais importantes. Claro, tem doenças que melhoram durante o verão e tem doenças que pioram, né? Então, a gente tem na dermatologia, tem esses dois tipos. Sim. Mas algumas doenças que tendem a surgir, né? Bastante comum são as micoses superficiais da pele, né? Uma delas é o pano branco, né? Que as pessoas conhecem como pano branco, que na verdade é a pitiríase versicolor, que é uma doença que tende a surgir em pessoas predispostas, né? Então são pessoas que têm uma predisposição já a ter, né? O pano branco, né? Que é a pitiríase versicolor. Uhum. E por que isso acontece, né? Porque durante o verão, né, a pessoa tende a suar mais, né? A gente sua mais, tem uma maior produção das glândulas sudoríparas, sebáceas, né? Porque as altas temperaturas vai fazer com que o nosso corpo se resfrie. Então, precisa produzir essa secreção para tentar fazer um resfriamento, né, superficial da pele. E Sim. aí, existem os fungos, né, que estão presentes, a malacésia, e aí acontece o surgimento, né, o desencadeamento das lesões cutâneas. São aquelas manchas brancas, né? Principalmente brancas, não pode ser vermelhas, diversas cores, que surgem assim nas costas, né? No tórax, aqui na região cervical. Então, realmente, isso... Ah, voltou. Estava saindo um pouquinho. Ah, Então, isso daí a gente observa muito mais no verão, né? O pano branco, né? Que é a pitiríase versicolor. E também outras micoses da pele, né? Como as dermatofitoses, né? Que são as tinhas que a gente chama, que pode surgir principalmente nos pés, né? Nas unhas, nas axilas, na virilha, né? Que são áreas que estão sujeitas ao abafamento, à umidade constante. E quais são os cuidados, né, que a gente tem que ter para evitar com que essas micoses surjam, né, com que elas voltem, enfim. Principalmente manter essas regiões, né, higienizadas e secas. Então, sempre tem que estar evitando a umidade frequente, né, o abafamento, o calor, né. Porque fungo gosta de calor, abafamento, né, a gente fala sempre isso. E outra umidade, doença né? também isso, outra doença também que pode surgir, que podem surgirem nessas outras dermatoses, né, devido à exposição solar crônica, né, são as melanoses solares, as leucodermias gutatas, né, que são as sardas brancas que as pessoas conhecem, né.
Então, são condições na pele benignas, só que elas podem serem desencadeadas devido à exposição solar crônica, né? E aí o tratamento é bem difícil, né? Assim, da feita que surgem essas lesões, as melanoses solares, as leucodemias, a gente, né, o tratamento requer tecnologias, lasers, né? O paciente sempre tem que estar protegendo do sol, né? Porque eu costumo dizer Agora assim no para os inverno a pacientes gente tem bastante paciente fazendo luz que querem pulsada tratar, aí exatamente, para para tratar as tratar. melanoses, né? As leucodemias gutatas, a gente tem uma forma de tratar que é com MMP, né? Mas a gente fala, né, que depois que o dano da pele foi feito, né, o sol causou dano da pele, eu sempre falo para os pacientes, desde as lesões benignas até quem tem queratoses actínicas, por exemplo. Então, sempre vai ter que estar vindo um dermatologista, a gente sempre vai ter que estar tratando, né, porque normalmente as lesões tendem a recidivar, elas tendem a ficar voltando, né. Mas então, Thalita, eu falei das benignas, agora das micoses, das leucodermias, das melanoses. Ah, também tem uma importante que é a miliária, que é a brotoeja, né? Que a gente, para quem tem bebê em casa, né? As criancinhas Tende a sofrem. piorar agora, exatamente. Tende a piorar, né? Agora no calor, no verão. Eu tô falando agora porque eu sempre, aqui, né, em Belém é sempre quente, né? É, Mas daqui a pouco chega aí também, né? O verão. é. E aí, assim, tende a surgir mais nas áreas de dobras, né? Aquelas bolinhas que podem serem amareladas e também podem ser até mesmo vermelhas, né? Porque elas podem se tornar inflamadas, né? Que é a brotoeja, né? Que as pessoas conhecem. E pode surgir tanto no bebê quanto também surgem nos adultos, né? A gente observa também miliário, o surgimento de miliário. Mas então, conta pra gente, Thalita, das dermatoses malignas, né? Que pode acontecer, né? Vamos Com a lá. exposição solar. Bom, entrando nesse quesito seria um câncer de pele, né, gente? A principal causa, né, de câncer de pele é a exposição solar excessiva, né? Isso acho que é unânime, a gente sabe bem disso. Quem são os pacientes que têm mais chance de desenvolver o câncer de pele? São os pacientes de pele clara, olhos claros, né, cabelos claros, que a gente sabe que eles têm um fator de proteção natural menor, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas negras também não evoluam, não. Falhou um pouquinho. Isso. Pronto? Pronto, voltou. Foi? Uhum, voltou. Travei? Voltou? Então tá. É, Eu estava falando das pessoas negras, que elas isso. acabam tendo um fator. A melanina, né, da pele que protege. Acho que a internet, a conexão da Thalita tá um pouquinho ruim. Mas então, o que a Thalita estava falando é que as pessoas, né, de coloração que tem um fototipo mais alto, elas têm a melanina que protege, né? Tende a proteger mais, porém também elas estão sujeitas a cânceres de pele, né? E muitas vezes, né, quem tem fototipo mais alto, né, os negros, eles podem ter doenças de pele relacionada. Acho que a Thalita saiu, ela vai pedir para entrar. Mas então, como eu estava falando, pode acontecer também de terem lesões de pele, como por exemplo melanomas, e nessa população a gente encontra, por exemplo, o melanoma acral, né, o melanoma de palmas, de plantas e também periungueal, né, mais frequente do que, por exemplo, uma população com fototipo mais baixo, né, que tem a pele mais clara. Aqui. Thalita pediu para entrar. Voltei. Não sei o que Voltou, a conexão tá um aconteceu. pouco ruim. Eu tava contando para eles da questão da pele negra, né? De quem tem o fototipo mais alto, que também pode ter câncer de pele. Isso eu já expliquei para eles, Sim, tá? sim, eles têm um fator de proteção natural, que eles têm um maior número de melanina, né? Que é um pigmento Isso. que confere uma proteção. Mas isso não Uhum. quer dizer que eles não queimem, não tenham câncer de pele. Então precisa se proteger da mesma forma, né? Eu tava falando também da questão do melanoma acral, que é mais comum, né, na população negra, né? Do que Sim, quem tem a pele mais clara, né? sim. Outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado, regiões de cicatrizes. A gente tem muito paciente na nossa prática clínica que acaba depois vindo para tratar a cicatriz, porque tomou sol, escureceu, manchou. E apesar de raro, também são áreas que podem desenvolver tumores, né? Então a gente também tem que cuidar bastante. Isso. Mas quando a gente fala em câncer de pele, o que que seria o câncer de pele? Ele é um crescimento assim anormal, desordenado das células da pele, né? E quando a gente vai falar do câncer de pele, a gente, né, o mais prevalente deles, assim, eu acho que é a rotina de todo dermatologista
é o carcinoma base celular, né? Que é o CBC. Ele tá geralmente, ele predomina em áreas fotoexpostas, tá? E ele tem alto índice de cura, né? É o que eu falei, a nossa rotina no consultório, diagnosticar precocemente, remover cirurgicamente e curar o paciente, né? Exato. Logo em seguida, acho que o segundo mais prevalente é o carcinoma espinocelular. Ele pode acometer qualquer região do corpo, acomete mais homens. Apesar de poder acometer todo o corpo, ele também predomina em áreas fotoexpostas, tá? Mas ele, gente, ele também pode acontecer por outras causas, né? Sejam feridas crônicas, seja exposição à radiação, né? Então, assim, não só relacionado ao sol, tá? E o mais temido, né, gente, que assim, graças a Deus é o menos frequente, é o melanoma, né? O Isso. melanoma, ele tem aquele caráter hereditário dele. Então, quando alguém na família teve, a gente acompanha, né, os familiares próximos, a gente sempre fica de olho. E apesar dele ser o mais temido, ele, se diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de chance de cura. Então, o que que a gente quer? A gente quer pegar ele no começo, porque ele começa superficial. Então, assim, remover ele cirurgicamente, ter a cura é mais fácil, né? Quando ele já avança, ele já fica mais espesso, ele tem mais chance de metástase, tá? Mas até os pacientes com melanoma metastático, a gente sabe, né, gente, a medicina evoluiu muito. Então, a gente tem hoje tratamentos que conferem uma sobrevida maior, uma Isso. qualidade de vida, né? Sim. Então, assim, esses são, né, basicamente os principais. E eu acho que é isso, gente. O que o dermatologista quer? A gente quer diagnosticar precocemente. Então, a importância da gente estar indo no dermatologista pelo menos uma vez ao ano, fazer um check-up, né? E estar sempre atento aí a qualquer mudança das lesões, né? Porque a lesão, o câncer de pele, ele pode nascer, né? Ou pode ser alguma lesãozinha que mudou, que cresceu, né? A gente fala, né, que 70% são, principalmente dos melanomas, né? São lesões novas, mas assim, em torno de 30%, que é um número alto, né? Pode surgir em cima daquela pinta prévia, né? Sim. Por Então, isso a que a gente gente sempre tem que estar sempre atento. fala, mudou, mudou de cor, cresceu, qualquer coisa diferente, né? A gente tem uma idade que assim é normal aparecer pintas, mas depois de uma certa idade a gente já, né, liga aquela lanterninha, né, do alerta. Então, assim, é difícil a gente falar, não tem uma receita de bolo. É claro que o pessoal vê aquelas orientações do ABCDE, mas não adianta, gente. Até um melanoma que todo mundo tem por uma lesão escura, ele pode ser uma lesão sem cor, né? Pode parecer uma Isso. lesão inocente e não ser. Então não adianta, tem que ir no dermatologista mesmo. Pelo menos uma vez ao ano, né? Fazer um check-up Exatamente. completo, né, das lesões. Mas certo. Então conta um pouquinho pra gente, Thalita, o que todo mundo quer saber, né, sobre os tratamentos estéticos que podem ser feitos nessa fase, né? Conta pra gente desde a rotina, né, de cuidados, skincare e também dos tratamentos que podem ser feitos. Sim, sim. Então, gente, a rotina, assim, existe a grande maioria e alguns pacientes, né? Claro que é tudo individualizado. Depende muito da rotina do paciente, né? Eu tenho paciente, por exemplo, que ela não se expõe ao sol, que são pacientes, assim, que já têm uma rotina mais tranquila, em determinado tempo da vida, né? Já estão mais tranquilas, ficam mais em casa. Essas pacientes não muda nada. Tem um paciente que faz CO2 no verão, eu tenho paciente que usa ácido retinóico, que usa os ácidos durante o ano inteiro, entendeu? Mas porque a rotina delas permite isso. Mas a grande maioria dos pacientes a gente precisa adaptar, né? Seja com uma redução da frequência do ácido, seja numa troca do ácido, né? A gente sabe que em alguns casos a gente aumenta a proteção, né? Eu tenho pacientes com melasma, por exemplo, que eu acabo orientando dupla proteção no verão, né? A gente usa um protetor químico e em cima um protetor físico, tá? Isso. Eu Aqui também, eu associo sempre oriento proteção isso. oral, isso, Isso. eu associo proteção oral também, né? Que a Os gente sabe antioxidantes, né? que não substitui o protetor solar tópico, né? Que a gente passa, mas ele aumenta a proteção. Então, Sim, nesse período, eu associo para as minhas pacientes, sim. Então, acho que a certo. gente tem que avaliar muito a rotina, porque assim,
quem tá nessa fase, que trabalha, que corre para lá, para cá, ou aquelas minhas pacientes também que adoram um solzinho, uma piscina, uma praia. Não adianta, gente. Nessas pacientes a gente tem que realmente readaptar toda a rotina do skincare realmente para o verão, né? Exatamente. Porque aqui agora tá frio, mas quando chega o verão ele vem com vontade também. É, verdade. Né? Em relação a essas pacientes, isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu pego super no pé. Ah, quer ir pra praia, quer ir pra piscina. Então, tudo bem. Tá em exposição solar direta, então eu reduzo até o tempo, né? A reaplicação a cada 2 horas, né? Porque em Isso, eu geral também a gente faço isso. tem 3 horas, mas para exposição direta ao sol, 2 horas, sempre associando com uma proteção física. Chapéu, guarda-sol, qualquer coisinha que possa ajudar nessa proteção, tá? Certo. Bom, isso em relação ao laser, como eu falei, depende muito da rotina do paciente. Tem paciente que faz o ano inteiro, então não tem muito, eu realmente avalio a rotina. Em relação aos injetáveis, a gente também faz o ano inteiro, mas Isso. se acontece de ficar algum hematoma, alguma coisa, né, o risco do sol, né, a exposição solar poder manchar alguma coisinha, então eu acabo orientando para dar uma fugida do sol. E Isso. acho que é mais ou menos isso aqui que eu faço, assim. É, Realmente é mais essa questão do ácido mesmo, que eu trabalho muito com os pacientes, porque, assim, ao mesmo tempo que muitas não toleram ficar sem por conta da oleosidade, ao isso. mesmo tempo, às vezes eu tenho que adaptar, eu tenho que trocar, ou então, às vezes a Diminui gente a diminui a frequência frequência. A do gente uso vai durante a fazer. semana, né? Exatamente. É, e também, só finalizando a questão dos tratamentos, né? É exatamente isso mesmo que eu faço. Como eu sou de uma região quente, que é sempre calor o ano inteiro, na verdade, a gente pesa muito bem a rotina dos pacientes, né? Então, realmente, quem não fica se expondo muito ao sol, quem não fica muito no calor, consegue fazer, sim, alguns tratamentos estéticos mais agressivos. Então, é possível, sim, a pessoa só vai ter É. que se resguardar mais e proteger, intensificar É. na O proteção que eu solar. vejo aqui, por exemplo, assim, no verão, né, o CO2 ou qualquer laser ablativo, Uhum. ele já gera um desconforto. E quando está muito Isso, quente, o paciente tolera menos, né? sim. Mas, por exemplo, então, aí que é quente, né? Daí ninguém ia tratar nunca. A gente faz, Então, só que assim, faz, né? a gente pode não ser tão agressivo, né? E fazer mais leve, né? Uma forma mais moderada, mas aumentar a frequência, né? Então, fazer mais vezes, né? Pode ser assim Sim, também. sim. E são tratamentos pontuais. O paciente ele se Isso, programa, férias, feriado, ele isso, consegue se exatamente. Vai ficar mais organizar. em casa, né? E também os peelings eu gosto de fazer. Então, peelings para mim, assim, claro, no inverno, quando eu morava em São Paulo, onde a gente preferia mais. Mas aqui, por exemplo, aqui em Belém, a gente pode fazer os peelings superficiais, então, mas tem que cuidar, né? Tem que proteger, porque vai descamar a pele, né? Então, evitar calor muito intenso, proteger mesmo, usar o filtro solar com maior frequência, né? Sim. Microagulhamento também eu faço aqui, só que também os mesmos cuidados do peeling, né? Evitar também muito calor, não se expor ao sol, então não fazer nenhum desses tratamentos se a pessoa vai para a praia, para a piscina, né? Então a gente não faz, né? É. E a gente recebeu algumas dúvidas, né? Então uma Ah, das eu dúvidas, recebi. isso, foi em relação até que você já tinha comentado, né? Da questão de no verão aumentar a oleosidade da pele, aumentar a oleosidade do cabelo, né? Então, na verdade, assim, no verão mesmo a oleosidade vai aumentar, né? Porque é aquilo que eu expliquei, as altas temperaturas exigem com que o nosso organismo ele tente se regular a temperatura. Então, ele vai produzir uma maior quantidade de secreção sebácea e sudorípara. E aí a Uhum. velocidade vai aumentar. Então, como é que a gente faz, né? Em relação ao cabelo. Então, as lavagens podem ser mais frequentes, não tem problema. Se a pessoa tem o cabelo oleoso, lavar o couro cabeludo todos os dias, né? Mas é importante, né, lavar o couro cabeludo, né? Tem gente que, meu cabelo vai ficar ressecado e tudo. Evitar passar o shampoo no fio, né? Para não danificar. O shampoo tem que ser realmente no couro cabeludo. E pode ser Sim. lavado todos os dias, claro, evitando também deitar de cabelo molhado, né? Esse abafamento também é ruim porque predispõe a infecções fúngicas, né? E a piora também de dermatoses preexistentes, né? Como a caspa, né? E a questão do rosto, né? A gente pode usar um sabonete que tenha uma ação mais abrasiva, mais adstringente, orientar a lavagem de manhã e à noite, né? E, claro, evitar com que lave o rosto com esse sabonete todo,
muitas vezes ao dia, porque pode também ocasionar um efeito rebote, né? Algumas vezes pode acontecer, né? De Sim. aumentar a oleosidade. E também tem gente que, porque tá no verão, vai diminuir, vai parar de usar o ácido. Na verdade, o ácido também, né? O ácido retinóico, derivados do ácido retinóico, eles controlam também essa questão, ele tem uma ação seborreguladora. Então, durante o verão também a gente vai orientar, né, junto com o paciente, seguir de acordo com a rotina também. Porque se abolir o ácido, a pele vai responder e vai aumentar a oleosidade mesmo, principalmente Sim. nessa época, né? Sim, isso que você falou do sabonete, gente, isso é assim a prática diária nossa no consultório. O paciente chega às vezes falando, ah, mas não deixou minha pele tão sequinha assim. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão do rebote, em usar qualquer sabonete. A gente Isso. procurar um sabonete específico para o tipo de pele, né? Uhum. Porque isso faz diferença. Ao longo do dia, aquela produção do sebo Dá uma faz regulada, especial. né? Uhum, E sim, outra dúvida, não foi, Thalita, que a gente recebeu, foi uma paciente, né, que falou que tinha pele mista com melasma, qual o sabonete indicado, né? Então, sim, nesses casos, a gente opta por sabonetes que não sejam tão agressivos, mas também não sejam tão hidratantes. Então, a gente opta por um meio termo, né? sim, sim. Nesses pacientes. E aí acaba também que não vai melhorar essa oleosidade, né, da pele mista e também não vai agredir tanto assim o melasma, né? Então a gente chega no Sim. meio termo, né, nessa fase, né, agora, principalmente do verão. Sim, e é aquilo que eu falo para os meus pacientes, dependendo do clima, né, determinado produto vai ser ótimo para você. Pode ser que esse mesmo produto que é ótimo para você no inverno, no verão, a tua pele não se Uhum, adapte e a gente acaba trocando, né? Por isso que a gente sempre tem que estar acompanhando, porque exatamente. a sudorese aumenta, então aquele conforto que o paciente sente em determinado período, às vezes ele fala: "Não, minha pele acostumou, não está respondendo mais, não está legal". Não é isso, gente. O clima muda, então, obviamente, a resposta da pele também muda, Também né? muda, Então, né? às Exato. vezes a gente tem que ficar adaptando. E uma coisa que você falou, que eu, nossa, eu lembrei muito a questão da oleosidade do cabelo. Gente, como eu recebo paciente assim, falando, ah, é porque eu passo um óleo de coco, uma babosa, né? E isso daí, Exato. gente, aumenta muito a oleosidade, né? Eu sei que aí é Principalmente difícil. quem usa no couro cabeludo, né, aqui na Aumenta raiz. muito a seborreia, né? Acaba deixando que não existe assim um consenso, né? Claro que você não deve lavar o cabelo apenas uma vez na semana. Mas, eu posso lavar o cabelo todos os dias? Pode. Eu posso lavar o cabelo dia sim, dia não? Pode. Vai depender do quê? Do teu couro cabeludo. O couro cabeludo saudável é um couro cabeludo limpo, tá? Isso. Então, assim, dependendo da necessidade dele, você vai estar lavando. E daí você pode o quê? Tá associando shampoos anti-resíduos para estar melhorando isso daí, se o seu couro cabeludo for um couro cabeludo muito oleoso, né? Exato. Só deixar claro, né, para as pessoas que estão acompanhando, que na verdade é para não aplicar no couro cabeludo, né? Isso, O óleo de coco, ele tem até evidência que mostra que pode usar até como um pré-shampoo, né? Assim, exato. para usar no fio. Aí pode, isso a gente pode usar, né? Antes de lavar o cabelo, mas é ruim aplicar, né, até condicionador, máscaras no couro. Então, o couro vai lavar com shampoo Isso, e o fio que a exatamente. gente vai fazer a proteção, né? Sim, sim, exatamente. Porque exatamente por essa questão, né? Por essa dúvida da oleosidade, né? Certo. Então, acho que foram isso, né, foi isso, né, que a gente explicou aqui. A gente já tá num tempo bom, né, para não ficar muito, Então, muito demorado, né, as a pessoas nossa ficarem ideia é que cansadas. É que as lives lives sejam curtas rápidas. mesmo. É. Isso. Então é isso, eu vou me despedindo, tá bom? Então, obrigada quem esteve presente aqui, a live vai ficar gravada. E obrigada também, doutora Thalita, por todas as dúvidas, por ter dividido aqui o conhecimento com a gente, tá bom? Então, Eu já vou agradeço. indo. Tá Ai, ótimo, gente. Um tá beijo até cortando um semana pouco. que vem. Enviem sugestões de temas para a próxima live. Isso, envie, por favor. Pode enviar por direct, tá? A gente aceita as sugestões, então. Um beijo. Tchau, Thalita. Tchau, gente. Boa Tchau. tarde. Tchau.